Vamos refletir juntinhos hoje sobre perfeccionismo. Você anda muito perfeccionista ou já esteve muito perfeccionista no passado? Fazendo uma pesquisa rápida no Google sobre perfeccionismo, eu descobri que há 3 tipos básicos de perfeccionismo. O perfeccionismo auto-orientado, o perfeccionismo orientado por outros, por terceiros, e o perfeccionismo projetado. Todo e qualquer tipo de perfeccionismo é maléfico? Não. Se esse perfeccionismo não causar sofrimento a você, então ele não é maléfico, muito pelo contrário. Ele pode até ser uma alavanca para o seu progresso. Por exemplo, eu tenho um perfeccionismo auto-orientado ao fazer trabalhos manuais de crochê. Por quê? Porque eu pretendo vender os meus crochês. E se os meus crochês não ficarem dentro de um padrão, se eles não atingirem um padrão determinado de excelência, que eu considere excelente, que as demais pessoas também considerem excelentes, eu não consigo vender esses crochês. Então, esse perfeccionismo auto-orientado, ele é benéfico e também não me causa sofrimento. Ainda ontem eu tive que desmanchar um tapete enorme de crochê, porque não ficou do jeito que deveria ficar. Não atingiu esse grau de excelência por mim e pela coletividade esperado, desejado. Então eu desmanchei, mas isso me causou um sofrimento? Não. Eu até me diverti muito desmanchando. E agora, vamos supor que eu comece a criticar o trabalho manual de crochê de uma outra pessoa. Essa pessoa não pediu sequer a minha opinião sobre o que eu acho do trabalho dela. E eu começo a criticar, eu começo a usar do meu perfeccionismo para constranger o outro. Isso pode levar até mesmo a discussão, a brigas, não é verdade? Então, esse tipo de perfeccionismo orientado por outros não é muito interessante, porque pode levar a conflitos. Agora, um terceiro tipo de perfeccionismo que faz, sim, uma pessoa sofrer e do qual eu sofri muito por muito tempo foi o perfeccionismo projetado. Eu sofria de ansiedade porque eu sabia que tudo que eu fazia ia ser criticado por um terceiro. Isso que dá conviver demais com narcisistas. Narcisistas que se acham maravilhosos, têm um grau de exigibilidade enorme e projetam esse grau de exigibilidade na sua vítima. E eu era uma vítima. Então eu sofri demais de ansiedade. Hoje eu cheguei à seguinte conclusão: perfeito, somente Deus o é. Eu não quero ser perfeita. Querer se aproximar do lugar onde Deus está não dá certo.
Perfeccionismo demais leva à loucura. Lembra da protagonista do filme Cisne Negro? Se eu não me engano, a última frase dela foi assim: eu só queria ser perfeita. Ah, Deus. Perfeição é só com Deus. Como é que a gente se aproxima mais e mais do que para nós é perfeito, ou seja, do nosso ideal, da nossa ideia de perfeição, ou melhor, do que para nós é satisfatório? Prática. É a prática. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando, melhor é o resultado que a gente atinge. Vou deixar na descrição do vídeo alguns textos bastante interessantes sobre o perfeccionismo. Um deles se intitula, inclusive, Feito é melhor do que perfeito. Algo assim. Exatamente. Hoje eu primo por isso. Fazer, iniciar, dar início. Porque quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficar. Por exemplo, antigamente o perfeccionismo me impedia de dar início a trabalhos. Convivi com um narcisista uma época e esse narcisista chegou a levantar a hipótese de que eu era esquizofrênica. Aí esse narcisista se juntou com o meu narcisista mais ferrenho e eu fui levada a um neurologista. Até isso eu cheguei a passar, gente. E óbvio, neurologista deve ter percebido que eu estava super depressiva por aquela situação toda e ansiosa, me receitou remédios e eu não tomava porque eu sabia que eu estava sofrendo de algum mal que eu desconhecia, que era o abuso. Eu não sabia que aquilo, pelo que eu estava passando, era abuso. Hoje eu sei. E, enfim, mas isso é uma outra história, vamos deixar para lá, senão a gente vai sair do... vamos perder o foco. O foco é falar sobre perfeccionismo. E na faculdade? Quase que eu não me formo, porque eu deixei para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia, no último período. Porque até o penúltimo período eu estava estagiando, ficava correndo para cima e para baixo. Não conseguiria ter feito a minha monografia antes do último período. Então, fiz a monografia com aquela ansiedade toda, ou faz ou não forma. Então, eu sofri demais porque eu não conseguia iniciar o meu trabalho de conclusão de curso devido ao meu tamanho perfeccionismo. Eu sofria demais com o meu perfeccionismo. Como é que eu parei de sofrer com o meu perfeccionismo? O que tem me ajudado são os vídeos que eu tenho gravado para o YouTube. Eu combinei comigo mesma, antes de iniciar a gravação dos vídeos. Não fale muita abobrinha, Heloísa, porque os vídeos irão para o ar. Não sei se eu tenho falado muita abobrinha aqui no canal, mas se eu estiver falando muita abobrinha, gente, vocês me perdoem. Eu estou apenas me libertando do meu perfeccionismo. Desejo a todos uma boa libertação do seu perfeccionismo. Perfeito só Deus.